Senhores, nós estamos em Paris, no Congresso Europeu de Cardiologia, saindo dos Late Breaking Clinical Trials, que é a seção dos estudos mais importantes aqui do Congresso, e nós temos o imenso prazer de sair, de ter os resultados do estudo DAPA-HF, que avaliou a dapagliflozina nos pacientes com insuficiência cardíaca. Vamos discutir um pouquinho aqui. Eu estou com o professor José Carlos Nicolau, que foi coordenador nacional do estudo no Brasil. O Brasil foi o maior inclusor de pacientes nesse estudo e eu tive a honra de ser um dos investigadores desse estudo lá no meu centro, no Rio de Janeiro. Professor Nicolau, eu fico muito feliz, né, entrevistar o senhor nesse momento, porque o estudo teve resultados brilhantes. E eu queria que o senhor dissesse para a gente a importância desse resultado, do estudo da DAPA-HF e dos resultados que foram apresentados. Bom, Bruno, primeiro, aproveitando a sua deixa, agradecer a todos os investigadores do Brasil. Como você disse, o Brasil foi de longe o país que teve maior número de inclusões no DAPA. Realmente os nossos investigadores se engajaram nessa hipótese e entenderam que o DAPA realmente é um estudo, o DAPA Heart Failure é um estudo único. E eu diria que ele é único por dois motivos. Primeiro, porque é o primeiro estudo a testar um produto da classe dos SGLT2 em pacientes com insuficiência cardíaca, independentemente da presença ou não de diabetes. Como você sabe, vários estudos anteriores com diferentes medicamentos dessa classe têm demonstrado ou têm sugerido um efeito importante desses medicamentos em relação à insuficiência cardíaca. Inclusive no DECLARE, que também eu tive a oportunidade e o prazer de ser membro do Steering Committee, coordenador nacional, foi publicado um estudo, um subestudo, uma subanálise, há coisa de poucos meses atrás, analisando especificamente pacientes com fração de ejeção deprimida do DECLARE e mostrando realmente resultados muito brilhantes. Mas era uma subanálise. E todos os outros estudos com os outros medicamentos da mesma classe, eles sugeriam algo nesse sentido. Olha, melhora a insuficiência cardíaca, melhora a internação por insuficiência cardíaca. Nós podemos depois, se houver interesse, discutir um pouco sobre mecanismos e tudo mais. Só que nenhum estudo tinha testado essa hipótese em pacientes sem diabetes. Todos os estudos até o momento com essa classe de medicamentos testaram pacientes com diabetes. Então o DECLARE é único, é o primeiro até o momento que testou a hipótese de que um desses SGLT2, no caso a dapagliflozina, poderia ser útil em pacientes com insuficiência cardíaca, independentemente da presença ou não de diabetes concomitante. E o segundo ponto que eu gostaria de salientar, que faz desse estudo único, são os resultados, que foram espetaculares, né? Como se diz lá no interior de São Paulo, na minha terra, foi barba, cabelo e bigode, né? Então, isso realmente nos deixa muito, muito felizes, foi um estudo muito aplaudido, inclusive, e eu acho que esses dois aspectos são únicos desse DAPA Heart Failure. Agora, professor, falando dos resultados, eu queria que você mostrasse as nuances desses resultados. Você falou de maneira muito própria da questão dos não diabéticos tendo benefícios com a medicação com a dapagliflozina. Eu queria que você me resumisse as suas impressões sobre os melhores resultados, quais foram as interpretações dessas nuances dos resultados. Bom, primeiro nós precisamos saber que nós estamos falando, de que tipo de paciente nós estamos falando. Nós estamos falando de pacientes com quadro clínico de insuficiência cardíaca estáveis, com fração de ejeção menor do que 40%. Veja que é uma população realmente de alto risco. Para você ter uma ideia, a fração de ejeção média dessa população era 30% a 31%, e esses pacientes tinham um ProBNP médio na faixa de 1.400. Pacientes realmente de alto risco. Pois bem, esses pacientes tratados com dapagliflozina ou placebo, porque não existe nenhuma indicação, eles foram tratados on top de tudo que você sabe que existe de bom para tratamento de insuficiência cardíaca. Para você ter uma ideia, o uso de beta-bloqueador ou o uso de bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como inibidores da ECA, por exemplo, bloqueador de AT1, ficaram na faixa de 95%. Quer dizer, os pacientes, 95% deles nessa faixa estavam utilizando os medicamentos comprovadamente úteis para o tratamento de insuficiência cardíaca. E aí eles foram
testados ou foram randomizados para utilizarem a dapaglifosina ou placebo. E os resultados foram espetaculares. A meta principal do estudo, que era óbito cardiovascular, hospitalização, quadro de insuficiência cardíaca, complicações de insuficiência cardíaca, diminuiu na faixa de 25%. A óbito cardiovascular, especificamente, diminuiu 18%. Todos os resultados foram altamente significativos, com 3 zeros depois da vírgula, pelo menos, a maioria deles, de tal maneira que, como eu disse no início, foi um estudo desses de lavar a alma, realmente, em que não existe nenhuma dúvida nesse momento sobre o papel da dapaglifosina em pacientes com insuficiência cardíaca. E como você falou, o benefício foi igual ou muito semelhante em pacientes com ou sem diabetes. Na faixa de hazard ratio, na faixa de 0,75, alguma coisa em torno de 25% de diminuição de eventos nos pacientes com ou sem diabetes. Então são coisas que fazem todos nós, ou fizeram todos nós, toda a audiência, muito feliz. Como se não bastasse tudo isso, o perfil de segurança foi excelente. Individualmente, não houve nenhuma diferença nos diversos parâmetros que foram apresentados, nenhuma diferença entre o grupo DAPA e o grupo placebo. E quando se somou todos os eventos adversos, na realidade houve uma diferença significativa a favor da dapaglifosina, por incrível que pareça, quer dizer, teve menos eventos do que o próprio placebo. Então, eu acho que esses são os resultados mais importantes que eu gostaria de salientar. Agora, minha última pergunta vai com esses resultados tão importantes, inclusive morte por qualquer causa, morte cardiovascular, nós temos agora uma nova medicação para insuficiência cardíaca. Quer dizer, era uma medicação para diabetes e agora parece também ser para insuficiência cardíaca, mesmo sem diabetes. Vai ser, o senhor acha que vai ser incorporado nas diretrizes? E se aquele paciente limítrofe da pressão e tudo não tiver condições de colocar todas as medicações, o senhor acha que a dapagliflozina entra nesse arsenal, podendo ou não tirar ela ou outras drogas? Bem, primeiro, entra nas diretrizes? Sim, entra nas diretrizes. Agora, o que você vai usar no paciente limítrofe ou paciente que não suporta um ou outro medicamento vai depender da sua individualização. Isso não tem dúvida, isso é assim em todos os campos da medicina. Então, você tem o paciente, por exemplo, que você dá o inibidor da ECA, 20% pelo menos, esse indivíduo tem tosse, por exemplo, você não pode usar. Tem outros que você tem realmente hipotensão, com esses inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona, você tem que ajustar a dose. E isso vai acontecer seguramente também com a dapaglifosina. Agora, eu acho que os nossos resultados, da maneira como eles foram apresentados, são definitivos, quer dizer, não tem nenhuma dúvida de que existe um papel da dapaglifosina no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca. E mais, que nós não comentamos, mas que também não é menos importante, o fato de que os pacientes que utilizaram dapaglifosina tiveram uma melhora muito substancial, com 3 zeros depois da vírgula, na qualidade de vida. Não foi apenas em hospitalização ou em óbito, mas em qualidade de vida também. Então, eu acho que é definitivo e deve entrar nas futuras diretrizes. Professor Nicolau, eu gostaria muito de agradecer essa entrevista. Obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento e estamos muito felizes de trazer para o mundo essa nova medicação, esse novo tratamento, essa nova indicação. Muito obrigado. Prazer é meu, como sempre. Conte comigo para os próximos. Vamos ver se a gente... Quisera eu que a gente tivesse outros resultados como esse. Muito obrigado, foi um prazer.